Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é Gambito Italiano. Antes de começar a aula, tenho que partir do princípio que vocês sabem o que é uma abertura italiana. Aqui no canal de xadrez tem uma videoaula sobre a abertura italiana e sobre os conceitos dessa abertura. Antes de você ver essa aula do Gambito Italiano, você tem que entender o que é a abertura italiana, quais são os seus conceitos, o que caracteriza essa abertura, para depois fazer o Gambito Italiano, correto? Então, antes disso, vocês vejam a aula ou estudem em outro canal que é a abertura italiana. Depois, voltem aqui no vídeo para entender melhor a abertura, o Gambito Italiano. Partindo desse pressuposto que todos vocês sabem do que eu estou falando, do que é uma abertura italiana, iremos para o Gambito Italiano. Então, a partir de agora, iremos jogar o Gambito Italiano. Lances normais da abertura italiana, saindo com o peão do rei, cavalo atacando o peão do rei preto, cavalo defendendo. Entramos na abertura italiana com o bispo atacando a casa fraca, a casa fraca do rei ali, o peão preto. E o bispo preto fazendo a mesma coisa. Até aí, tudo bem. Aqui nós temos algumas linhas que pode girar para gioco piano ou gioco pianíssimo e o Gambito Evans a partir daqui. Hoje nós iremos ver o Gambito Italiano. Então, o que caracteriza o Gambito Italiano? A gente faz o roque primeiro, cavalo atacando esse peão, e agora sim nós faremos o Gambito Italiano. Esse Gambito Italiano pressupõe jogar o peão de D em D4, o peão de D2 em D4. Então nós iremos jogar esse peão aqui. Então já está atacando, estamos tendo algumas defesas aqui. 1, 2, 3. 1, 2. Então esse peão está caindo. Correto, é um gambito, você está entregando uma peça para desenvolver outras ou fazer um contra-ataque aqui, uma jogada tática ou de desenvolvimento de outras peças. Aqui a primeira situação que a gente encontra, situação mais lógica, é o peão capturar o peão. Por quê? Porque é a peça mais fraca, já vai entregar, se eu for perder alguma coisa, eu perco o peão e devolve o peão. Linha de raciocínio, a gente sai do Gambito Italiano e entramos em outra linha, chamado em ataque maxi-longe. Já que você perdeu esse peão, você vai ter que entrar em outra linha. Então você não vai jogar o Gambito Italiano caso as pretas peguem esse peão com o peão delas. Você vai entrar no ataque maxi-longe, que é esse aqui. Que é, você vai avançar o peão, ameaçando o cavalo, ou esse peão está protegido pelo seu cavalo, e vai tentar colocar a torre aqui na coluna do rei. Então esse é o ataque maxi-longe. Eu não vou entrar em discussão nisso aqui, mas é uma linha de raciocínio que eu deixei aqui. Tudo bem? Tem tanto jogadas para as pretas, uma forma de defender esse ataque maxi-longe das pretas é jogando o peão de D em D5 aqui, né? Peão de D7 em D5. E pode ser, toma o cavalo, vai abrir a coluna do rei. Existem várias formas de raciocínio. Mas esse aqui é o ataque maxi-longe. Eu não vou discutir isso nessa aula de hoje. Tudo bem? A outra situação aqui que pode ser apresentada durante a partida, além de capturar com o peão, é o bispo não aceitar o gambito e recuar. Então vou colocar aqui. Então, a partir daqui, o bispo não aceita o gambito e nós temos algumas complicações a partir dessa posição. A primeira é, continuando o raciocínio aqui, as brancas vão capturar o peão e entrar em duas situações principais. Vamos lá. A primeira é ele sair dessa ameaça do peão capturando com o cavalo. Porém, essa é a pior situação para as peças pretas, pois elas agora estão sofrendo um mate, as brancas estão ameaçando o mate na casa F7 e está caindo o cavalo. Então, caso essa ameaça ela se dê e as pretas tentem capturar o peão da casa E, elas irão perder uma peça. Outra situação também é captura e existe a captura do cavalo. Isso. Agora a captura do cavalo. Essa captura cria
aquele problema básico do xadrez, que é do xadrez romântico, que é o bispo e o cavalo atacando a peça, o peão fraco da ala do rei. Então, essa também é uma complicação com o desenvolvimento de bispos e damas e da sua dama nessa ala do rei ali rapidamente. Então, são essas as duas complicações principais que vocês irão encontrar caso o bispo recue do gambito italiano. Agora nós iremos para outra linha de raciocínio. Já falei do peão, da recua do bispo, e agora nós iremos para o cavalo. Por que o cavalo primeiro? Porque geralmente as pessoas preferem ficar com os bispos para o final da partida do que com os cavalos, pois os bispos têm uma mobilidade maior. Então, vamos lá, vamos capturar com o cavalo. E aqui nós temos algumas, as duas principais linhas que vão acontecer aqui serão cavalo toma peão, ameaçando aquela jogadinha chata, com duas peças na casa fraca do rei. E aqui nós temos algumas linhas de raciocínio. Caso volte com esse cavalo para proteger, aqui tem uma armadilha. Toma, se tomar errado, se tomar pelo peão da dama, acontece isso aqui, ó. Vai perder a torre. Tá? Então, é uma armadilha defensável, é só capturar pelo outro lado, continuar na linha de raciocínio. Caso o cavalo tome o peão, as pretas irão fazer o roque nessa questão dessa ameaça. Bispo ameaçando o cavalo, rainha ameaçando o cavalo branco, bispo toma cavalo, bispo toma bispo, rainha toma bispo. Peão ameaça dama, dama recua ainda mantendo o cavalo, cavalo toma peão ameaçando a dama, dama ameaça o cavalo, e caso as pretas tentem tomar o cavalo, tem o peão em F3 que vai recuperar essa peça, ou até dando possibilidades para cair a dama ali, dependendo do raciocínio da pessoa. Essa é a segunda linha de raciocínio, caso o cavalo tome o peão, e complicações para as peças pretas. E aqui temos a possibilidade, a última que eu irei explicar, do bispo tomando o peão em D4. Então vamos para as linhas de raciocínio. Bispo tomou, aí nós temos algumas variantes aqui, que eu vou explicar duas. Se o cavalo toma, peão vai tomar, nós entramos naquela linha de novo do ataque maxilange, que é o peão atacando o cavalo e liberando a torre ali na coluna do rei, fazendo um contra-ataque rápido nessa coluna. Porém, eu não vou explicar muito essa, porque a gente volta para aquela situação de novo. Eu vou explicar na outra variante de novo. Então, vamos lá. Voltando. Tomou. Ao invés de tomar com o peão, vai tomar com o cavalo. Aqui nós temos o bispo atacando, cravando o cavalo, né? E esse bispo está incomodando bastante aqui a jogada. Então ele vai ter que ser expulso daqui. Provavelmente vai se jogar aqui. Volta de novo, expulsa esse bispo. E a jogada aqui é o F4, que é um lance que nós temos algumas variantes a partir daqui. Se captura o bispo, você toma o peão, captura de rainha, ainda tem o cavalo caindo ali. Caso entre na outra variante, também é a mesma coisa. Captura, e aqui você tem a torre capturando, continuando na mesma situação. Se capturar a torre, você captura, dá essa pregadura aqui no cavalo. Caso capture a torre, você ameaça a torre e a dama do outro, que ficarão cravados ali nessa situação. Uma situação bem vantajosa para as peças brancas. Então, basicamente é isso. Se inscreva no canal do YouTube, adicione o site Xadrez Nobre nos seus favoritos. Bom jogo e até a próxima aula.